Assim me deram por herança meses de desengano, e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, e a minha pele se encrosta e de novo supura. Só até aqui, vamos orar e a gente vê a continuação do texto já já. Senhor, por tua misericórdia e amor, nós nos reunimos nesse lugar. Nos reunimos, Senhor, para te louvar com tanta alegria como fizemos essa manhã. Senhor, nos regozijar em tua presença, celebrar a tua salvação, Senhor, os teus livramentos, Senhor, as tuas bênçãos que a cada dia, a cada momento são derramadas sobre nós. Senhor, nos reunimos também a fim de ouvir, Deus, a tua palavra, Senhor, de sermos moldados e dirigidos por ela. Senhor, mas nessa manhã, Deus, estamos nesse lugar para celebrar, Deus, a morte do teu Filho Jesus. Senhor, fazermos tudo isso em memorial, Senhor, do Filho do qual o Senhor entregou, a fim de nos dar vida, a fim de nos dar salvação. Portanto, Deus, estamos nesse lugar também para celebrar, Senhor, a ceia, Senhor, celebrarmos a comunhão do teu povo, a comunhão da tua igreja, celebrarmos, Senhor, o estarmos em tua presença, salvos da ira, do mal, do pecado, das trevas. Senhor, estamos aqui para te celebrar, Pai, em nome de Jesus, que toda essa manhã seja para a tua glória, Senhor, e nesse momento, Senhor, que o nosso coração esteja escancarado a fim de lhe ouvir, de compreender, Deus, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Que o teu Espírito venha ao nosso encontro nessa manhã, aquece o nosso coração como te cantamos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, amém. Na manhã, essa manhã de domingo, nós vamos nos deter no livro de Jó, meditar em um episódio especial no livro de Jó. A história de Jó é sempre conhecida, todos nós temos uma ideia, conhecemos um tanto a história de Jó, um homem de Uz, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, lembrando que essas são qualidades que Deus narra sobre Jó, não são qualidades que alguém disse que Jó tinha, não são qualidades que alguém encontrou em Jó, mas lembremos que essas são qualidades das quais Deus diz que Jó possui. Deus diz que Jó é um homem íntegro, reto, que teme a Deus, que teme a Ele mesmo, e que se desvia do mal. Esse homem, todavia, tem a sua vida virada de ponta cabeça. Ele tem a sua vida virada de cabeça para baixo, perdendo os seus filhos, suas propriedades, seus animais, seus servos, lhe restando enfermidades, uma pele cheia de enfermidades saltam do seu corpo, uma esposa que, não querendo o ver sofrer, o incentiva a morrer. Nós normalmente somos tendenciosos a sempre crucificar, apedrejar a esposa de Jó, mas nós precisamos nos lembrar de como aquele homem era e de como estava. O que aquela mulher fala para ele: olha, você ainda conserva essa integridade, sofrendo tudo que está sofrendo, amargurado desse jeito, é melhor morrer. A situação era complicada, era inexplicável, era difícil de entender, era difícil de explicar, era difícil de compreender. Tudo isso vem apimentado por alguns amigos que se achegam a ele para tentar explicar o seu sofrimento. Alguns amigos que se achegam e, na verdade, ao invés de tentar explicar ou solucionar ou tentar, acalmar a situação, eles tornam uma situação cada vez pior.
perdeu os filhos, as propriedades, os servos, lhe sobrou enfermidades, feridas e alguns amigos para lhe atormentar o juízo, né? Porque esses amigos parece que não foram colocados com outra função. Normalmente, quando lemos Jó, nós sempre nos detemos em duas partes do livro de Jó. Alguns de nós achamos que o meio de Jó é muito complicado, e aí a gente se detém na primeira parte, que é a parte, né, onde ele tudo perde, e aí pulamos para a última parte, que é a parte quando ele tudo ganha, quando ele é restituído, quando Deus devolve 4 vezes mais, ou 2 vezes mais sobre ele. Portanto, normalmente a gente se detém nessas duas, na primeira e na última parte, e esquecemos que o meio de Jó, né, o que acontece entre ele ter perdido tudo e ter recuperado tudo 2 vezes mais, é muito importante para a nossa vida humana. O que acontece nesse meio explica muito da nossa vida, dos nossos anseios, dos nossos sofrimentos, das nossas queixas, das nossas dúvidas. E o que a gente vai ver nessa manhã, irmão, é uma parte importante da história de Jó. O capítulo 7 fala da contenda de Jó com Deus. Jó chega ao ponto de contender com Deus, como eu disse, algo inexplicável. Ele já havia adorado, já havia amaldiçoado o seu dia, já havia respondido a Elifaz, né, que o manda buscar a Deus, porque provavelmente isso tem a ver com pecado. Ele, né, já está entrando em alguns surtos, e isso é um surto em Jó. Jó está surtado, e ele vai questionar com Deus. Por que Jó contende com Deus? Porque até o presente momento Deus está em silêncio. E olha, irmão, Deus vai se manter em silêncio ainda por um longo tempo. Deus não vai falar tão logo. Os amigos de Jó ainda vão falar, Jó ainda vai responder e vai replicar e triplicar. O questionamento ou as discussões vão se acalorar, o negócio ainda vai ficar quente, e Deus não vai se manifestar, até o dia que achar que deve falar, até o dia que achar que deve responder a Jó, e quando responder a Jó, Jó não terá mais o que falar, mas esse é o momento do qual Jó tudo perde, tudo sofre, e o Deus do qual, né, ele se mantém fiel e íntegro, está em silêncio, não fala. Portanto, o sermão dessa manhã tem como título: E quando não entendemos, o que fazer? E quando a gente não entende, o que a gente tem que fazer? O que fazer? O capítulo 7 começa com perguntas. Jó começa dizendo: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são seus dias como o de um jornaleiro, um assalariado, alguém que trabalha para esperar no fim do mês, né, a sua recompensa, né, o seu salário? Logo de início, Jó apresenta aspectos da vida humana, aspectos de que essa vida é difícil. Jó começa dizendo, nessa contenda com Deus, que a vida do homem é uma vida penosa, que a vida do homem é uma vida difícil, é como a vida de um soldado, é como a vida de um agricultor, é uma vida que se vive no sol, é uma vida de cansaço, é uma vida de fadiga, é uma vida penosa. É o que ele começa dizendo: já não é penosa, já não é difícil demais a vida, estar vivo já não é um desafio, se levantar todo dia e ter que trabalhar e cumprir com os compromissos e sustentar família, né, e cuidar da esposa, e cuidar do marido, e cuidar dos filhos, ou cuidar dos pais, já não é um desafio, já não é difícil viver assim.
Como eu disse há pouco, o que enlouquece Jó é o silêncio de Deus. Talvez, irmãos, o que enlouqueça Jó, o que enlouqueça qualquer um de nós, é quando nós estamos passando situações em nossa vida, das quais nós queremos uma resposta, nós queremos direção, nós queremos que Deus fale, vá, ou Deus diga, fique, ou Deus fala, sei lá, eu vou prover, e Deus está em silêncio. Toda a situação que Jó está vivendo, até então, não tem explicação. Ele já adorou. Em meio a toda calamidade, nós sabemos, Jó rasga as suas vestes e adora o Senhor. Quando questionado pela sua esposa, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Ele está pronto para responder, como dizes, como uma louca, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal também. Deus continua em silêncio. Jó então começa no seu primeiro surto, que é amaldiçoar o dia do seu nascimento, e Deus continua em silêncio. Agora vem um amigo de Jó falar, tentar responder Jó, e ele não responde nada. Jó percebe que ele não fala como alguém vindo de Deus. Deus continua em silêncio. Tudo está de cabeça para baixo e Deus não fala. É interessante que toda essa contenda com Deus, todo o capítulo 7 começa e termina num monólogo, só Jó fala, Deus não responde. Se lemos o livro, nós sabemos que Deus sim vai responder, no tempo e na hora Deus vai falar, mas até então, até esse momento da vida de Jó, o silêncio de Deus permanece. Veja o que ele diz no verso 2: como o escravo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança, meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Veja que coisa interessante. Ele começa falando: olha, a realidade é dura, a vida já é cheia de dor e sofrimento. É como a vida de um jornaleiro, de um assalariado. Olha, a vida é como a vida de um homem sobre a terra, e todo mundo que vive espera em algum momento de sua vida receber recompensa. É como o jornaleiro que ele cita aqui, o agricultor, o assalariado, que mesmo depois de um penoso dia de trabalho, ele espera receber a recompensa desse dia. Mas, ele diz no verso 3, assim me deram por herança meses de desengano. Do contrário de qualquer outra pessoa, que depois de um dia de trabalho, de meses de trabalho, depois de anos de trabalho e poder se aposentar, eu agora chego na minha velhice e não tenho descanso. A minha vida é dura, a minha vida é pesada. Eu continuo, ao invés de descansar, eu não tenho descanso. Ao invés de sossego, eu não tenho paz. A vida continua penosa até na sombra. É isso. É mais ou menos aquela ideia do dia quente que na sombra está fazendo, 32 graus. Já está falando assim: olha, até quando eu fujo para a sombra é penoso. Até quando eu fujo para a sombra é difícil. Os meus dias estão assim. Ou seja, veja o que Jó está dizendo, irmão. Como a vida é difícil, é dura. Como viver, de alguma maneira nessa terra, é uma vida que a gente precisa estar pronto para passar por sofrimentos, por dificuldades. Não, isso sendo já muito duro, a minha vida não tem nem tranquilidade. Porque depois de passar por sofrimento e dificuldade, talvez depois de um dia de trabalho cansativo, do qual você dá tudo de si, você vai para casa e dorme. Você procura uma sombra e descansa. Eu não tenho descanso. É isso que ele está dizendo. Suspiramos por alívio, mas eu não tenho alívio.
Jó está dizendo: olha, comigo é diferente. Comigo, até na sombra, parece que o sol é mais quente. Até no dia de descanso, parece que o trabalho é dobrado. Olha só o que ele vai dizer no verso 4: ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de revolver na cama até a alva. Imagine que o trabalhador, o jornaleiro, o assalariado, qualquer um de nós, depois de um dia exausto, corremos para a cama a fim de reparar a nossa força, a nossa energia, de descansar o corpo, provavelmente pelas suas feridas, pelas cenas daquilo que perdeu, pelos traumas dos quais ele estava vivendo. Ele diz que nem durante a noite ele tem sossego. Ele não consegue nem sequer deitar e dormir, a noite é comprida. Ele está sofrendo de insônia. A situação está dura demais. Às vezes nós somos tendenciosos a reclamar, né, da vida que temos, das dificuldades que passamos, mas eu acredito que esse é um dos grandes ensinamentos do livro de Jó. Porque a vida é difícil, é para todo mundo. O interessante é que você olha para Jó, e Jó é o homem íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. São qualidades que o próprio Deus vê nele. E isso não o isenta do que ele está vivendo agora, do silêncio de Deus. Isso não o isenta da luta, da insônia da noite. Isso é interessantíssimo em Jó. O que temos muito aprendido dia a dia aqui dentro, que o fato de sermos cristãos, nós não temos uma via exclusiva para andar nessa terra. O fato de seguirmos a Jesus não quer dizer que o nosso caminho será diferente do caminho de todo mundo. O mundo, né, anda numa rua de asfalto. Não, eu sou cristão e eu ando numa rua. É a história de um cara que chega na concessionária e fala assim: olha, eu cheguei aqui porque Deus mandou você me dar um carro. Aí o cara da concessionária fala: olha, Deus não falou nada contigo, vai trabalhar, vagabundo. Todo mundo que quer carro trabalha para conseguir, se esforça. Essa ideia do tomar posse sem dificuldade, isso não é verdade na Escritura. Nós olhamos para a vida, por exemplo, de Jacó. Jacó cresce e enriquece trabalhando. Abraão cresce e enriquece trabalhando. Nós temos Isaac que cresce e enriquece trabalhando. O próprio Davi que trabalha para o pai no campo, cuidando de ovelha. Nas horas vagas faz freelance tocando harpa. E quando não, quando ainda tem um tempinho a mais, ele mata gigante. A vida não é fácil, mas o que Jó está dizendo é que se a vida para o ser humano não é fácil, para ele a situação ainda é mais difícil. Porque nem quando eu poderia me recompor, nem quando eu poderia ter a oportunidade de recompor a minha força, a minha energia, talvez de procurar a cama para tentar esquecer o sofrimento, eu não durmo. Eu sofro de insônia, eu fico me revolvendo na cama até a alva, até o amanhecer. Talvez o grande motivo seja o verso 5: a minha carne está vestida de vermes, eu tenho feridas pelo corpo todo, a minha pele se encrosta e de novo supura. O negócio está impensável. O cara foi tomado de feridas. O texto fala que ele se coça com um caco de telha. Imaginem que aquele homem que um dia foi altamente respeitado, e ele mesmo narra isso. Os amigos de Jó reconhecem isso nele. Esse homem que um dia foi altamente respeitado na terra, talvez um homem admirado, um ícone,
Veja como aquele homem é justo, como aquele homem cuida do pobre, como aquele homem cuida do necessitado. Olha a vida desse homem, como Deus o abençoa. O próprio Satanás vê isso, né? Jó teme a Deus de balde, à toa. Satanás fala mais ou menos assim para Deus, mais ou menos assim, desse jeito até eu. A tua mão está sobre ele, tu o abençoa, tu o prospera. Satanás viu. O mundo de então via. Jó era um homem honrado. E agora, inexplicavelmente, ele se coça com um caco de telha. Toda a sua fortuna e propriedade sumiu, foi saqueada. Os seus filhos morreram, os seus servos também. Ele não consegue dormir. O verso 6 fala que os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança, e os meus dias passam voando. Também são dias de angústia. E o que é interessante no livro de Jó é que de alguma maneira Jó sempre está em cima da corda bamba entre perder a esperança ou se manter fiel. Tem hora que parece que Jó é um homem sem esperança nenhuma, que a vida para Jó acabou, parece que ele se tornou um cético. Mas isso é interessante, né? Jó seria um cético, um ateu que briga com Deus. Deus não fala. Os meus dias são dias que se findam sem esperança. Eu não tenho esperança disso mudar. Eu não tenho esperança que o meu dia amanheça diferente. Eu não tenho esperança de que isso mude. Lembra-te de que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Perceba que toda a esperança aí de Jó, de uma vida novamente boa, de uma vida tranquila. Olha, a vida passa como um sopro. Eu tive tudo na vida e cheguei nesse estado, certamente não tem mais bem para mim, não tem mais jeito para mim, a vida vai acabar sem que eu veja de novo o bem. Eu não penso que Jó esteja se jogando em um distanciamento de Deus, porque na verdade ele está aqui falando com Deus. Eu não penso que Jó esteja aqui, vivendo como um ateu que não acredita, porque ele está falando com Deus, mas ele está falando para Deus que ele está sem esperança. Ele está falando para Deus que ele não vê mais futuro, ele não vê saída, ele não vê escape, a situação dele já está determinada, ele vai fechar os olhos e vai se acabar desse jeito. O verso 8, os olhos dos que agora me veem, não me verão mais. Olha, estou partindo. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei achado por ti. Isso é uma desesperança da vida, um desespero. Eu não tenho no que acreditar, eu não consigo esperar, a situação é triste. A situação, irmão, é interessante, uma questão em Jó, que Jó não é alguém que esconde o jogo para Deus. Jó não é alguém que finge, ele é honesto, ele abre o coração, ele mostra para Deus que está sofrendo, ele mostra para Deus os seus sofrimentos, ele mostra para Deus a sua dor. Eu estou sofrendo, eu não tenho esperança. Os olhos que me veem não me verão mais, os teus olhos me procurarão e já não serei achado. Olha só, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais torna a subir. E isso talvez seja o cúmulo da desesperança. É como que um cristão falar: morreu, a vida acabou.
quer dizer que ele não entendeu ou não entende nada do Evangelho. Olha, a gente tem que aproveitar tudo que tiver que aproveitar, porque acabou, morreu, acabou. Para o cristão, não. Nós esperamos nos encontrar com Deus, ou pelo soar da trombeta, ou pelo bater as botas dessa terra. E nós o veremos como Ele é. Nós cremos na ressurreição, porque Ele ressuscitou. E se não há ressurreição, não há cristianismo, não há esperança, não há fé. A garantia, a nossa esperança, nós cremos e cremos confiantemente porque Ele ressuscitou. E nós cremos que como Ele foi e como Ele é, nós também seremos, ressuscitaremos. Ele nos trará a vida novamente. Jó não tem esperança de nada. Embora a ressurreição, a ideia de ressurreição, seja uma ideia tratada também no Antigo Testamento, mas não é tão clara. Jó acredita em um Redentor que há de se levantar sobre a terra, mas para ele o fim é o fim. A maneira que ele está, como ele vive, ele não tem esperança. Verso de número 10: nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. Ou seja, acabou a família, acabou tudo, está tudo acabado. Aí então aqui Jó começa a colocar tudo para fora. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma, eu não vou ficar calado. É isso que ele está dizendo. Eu estou cheio, eu estou saturado, eu estou cansado, eu não vou me calar. O sofrimento para mim está grande demais. É o surto. Não vou reprimir minha boca, não me calarei, falarei da minha angústia. Jó está decepcionado consigo mesmo. Ele não encontra nele mesmo a explicação daquilo. Ele está decepcionado com as pessoas que estão ao seu redor. Decepcionado com a sua esposa, decepcionado com os seus amigos. Jó está decepcionado com todo mundo. E aqui tem uma questão interessante. Como ele está decepcionado com os amigos terrenos, Jó se escancara ao amigo celeste, que também não responde. Essa desesperança na vida, essa desesperança em que a situação vai melhorar, ele não tem esperança. Isso que ele está vivendo no agora, ele tem, parece que, um fio de esperança no amigo celeste, em que ele veja, em que ele responda, em que ele o faça entender o que está acontecendo. Portanto, ele escancara e começa a falar. E aqui também tem uma questão interessante, irmão. A gente tem que ter cuidado com o que fala nas horas de angústia, nas horas de tribulação, nas horas onde a fúria, a ira, a chateação, sei lá, as coisas tomam o nosso coração. Porque, como Jó, a gente fala sem pensar. Eu acredito que sempre é bom ser honesto e transparente. Nada pode contra a verdade, é melhor ser verdadeiro sempre. Mas existem situações na nossa vida que o melhor é também calar e não falar. O melhor é esperar. O melhor talvez seja não estar se rebatendo, se lutando. Como o caso da história de Jó, que por isso
essa leitura é importante porque, de alguma maneira, Jó, ele se relaciona muito com o ser humano do século 21. Acredita-se que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, ou é o livro mais antigo do Antigo Testamento. Mas é interessante que, como a história de Jó, o sofrimento de Jó, o dilema de Jó, fala comigo e contigo no século 21. Alguns milênios depois, ele é tão atual quanto. Foi quando, acreditamos que foi Moisés que escreveu, quando Moisés escreveu. Portanto, é importante a gente esperar às vezes aquele momento de angústia, o vento às vezes que vem dentro do nosso coração e nos impulsiona a pensar, na verdade falar sem pensar, colocar tudo para fora. Às vezes é melhor sossegar. O verso 12 diz assim, Jó está atribulado. Acaso sou eu o mar? Ou sou algum monstro marinho para que me ponha as guardas? É mais ou menos assim, eu sou um animal para que o Senhor fique me vigiando. Jó está se sentindo oprimido por Deus, irmão. Irmão, a história de Jó é muito interessante. Sinceramente, Jó está dizendo, olha Deus, o Senhor não tira os olhos de mim. Eu sou vigiado o tempo todo. Isso é interessante, verso 13, dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantas com sonhos e com visões, me assombras. Olha o que Jó pensa, cara, eu acho que talvez você já tenha tido essa experiência, quando a gente é criança, é jovem, e a gente tem uma coisa no dia seguinte, a gente fala assim, vamos dormir para passar logo, para chegar logo, né? Vamos dormir aqui para ver se amanhã, sei lá, vamos para o Beach Park amanhã, 27 horas da noite, vamos dormir para passar mais rápido. O tempo passa igual, mas a sensação é de que a gente, deu uma escapulida de um tempo. O que parece com Jó é exatamente isso. Jó está falando assim, olha, eu ia dormir, eu ia dar uma fuga pelo sono, mas até no sonho o Senhor me persegue. É nisso que ele se sente vigiado. Não bastando os meus sofrimentos, não bastando a minha dor, não bastando as minhas perdas, até quando eu busco dormir, eu sou atormentado por insônia. E quando durmo, o Senhor me assombra com um pesadelo. Tu já pensou numa vida dessa, irmão? Tu já pensou numa vida dessa, onde o cara perde tudo que tem? Perde os filhos, a quem muito ama. Perde os servos, dos quais também ama. Perde os animais. Perde a dignidade. Perde a noite de sono. E quando a tem, não tem. Porque é assombrado. O texto mostra que os sonhos de Jó são sonhos espantosos. Os sonhos são assombrosos. Olha que coisa. Então ele vai dizer no verso 15: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que a tortura. Jó chega ao ponto de falar com Deus, é o seguinte, o Senhor está me torturando, é melhor morrer do que viver assim, é melhor morrer do que viver nessa tortura. E certamente a pior provação é o silêncio de Deus.